Bem, vamos lá. Eu vou falar dessa aula sobre ligações químicas, que é a aula que eu daria na quinta-feira, só que eu não vou poder comparecer porque eu estou atestado, mas eu resolvi gravar para vocês não perderem o conteúdo. É bom copiar no caderno para depois revisar, que da mesma forma que eu vou cobrar aqui, é como eu vou cobrar no teste. Ligações químicas. O que seriam ligações químicas? Seria a forma que os átomos ou as substâncias eles têm de se agrupar que os átomos ou substâncias eles tendem a se agrupar para formar novas moléculas. E essas ligações químicas elas acontecem de três formas. Hoje eu só vou focar somente em uma, que é a ligação iônica, mas veremos em sala as outras duas. Vocês lembram daquelas distribuição eletrônica da diagrama de Linus-Pauling que a gente fazia com a setinha descendo? Vamos voltar a utilizar ele novamente, só que de outra forma. Primeiro, eu vou fazer essa tabela aqui do lado. Lembra que são 7 camadas? 6, 7. Lembra que todas elas são representadas por letra maiúscula. A primeira começa com K e ainda segmento K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada dessa aqui, ela aloca uma quantidade de elétrons máximo. Na letra K, na camada K, a gente só consegue distribuir 2 elétrons. Na camada L, vai para 8, na M, 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8. Antes de eu finalizar essa tabela com vocês, primeiro, para entendermos como vamos utilizar, vocês têm que compreender os tipos de ligações. Existem 3 tipos de ligações. Aqui vamos falar hoje, e aqui vai ser mais cobrada, é iônicas. Elas também podem ser chamadas de eletrovalentes. A segunda é a covalente. E a terceira, a metálica. A ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre elementos metais da tabela periódica ou elementos ametais e também entre os hidrogênios, entre o hidrogênio. Quando for entre metais, a gente vai voltar lá e retomar aquele definição de íons. Quando for entre os metais, ele geralmente vai ter tendência a ficar positivo, ou seja, ele vai doar elétrons. Quando ele doa elétrons, ele vira um íon positivo, que é chamado de cátion. Quando ele doa elétron, ele vira positivo.
quando ele recebe elétron, ele vira negativo. Ou seja, os metais nessa ligação iônica, eles sempre vão ter tendência a doar. Então, se ele doa, ele vira positivo, um íon positivo, chamado cátion. Já os metais, os ametais e os hidrogênios, eles terão tendência sempre a fazer o quê? A receber elétron. Se ele recebe elétron, ele vira um íon do tipo negativo, que é chamado de ânion. Então, só para recapitular, ligações químicas, ela vai formar átomos ou substâncias que vão se agrupar para formar novas moléculas. Os tipos podem ser iônicas, ou também chamadas de eletrovalentes, covalente ou metálica. A iônica, ela sempre vai acontecer entre metais, que vai ter tendência sempre a doar elétrons, e aí quando ele doa, ele vira um íon, que é chamado de cátion. E entre os ametais e hidrogênio, que vai ter tendência a receber elétrons. Quando ele recebe elétrons, ele vira um íon negativo chamado de ânion. A covalente, ela vai acontecer, a covalente ela vai compartilhar elétron. Vamos ver isso na próxima aula. A covalente ela vai compartilhar elétron, e a metálica ela vai acontecer também entre metais, mas aí entre um grupo específico desses metais que a gente vai ver também mais à frente. Primeiramente, só vamos focar na iônica para vocês compreenderem como é que ela funciona. Outras duas informações que vocês precisam saber antes de iniciarmos aquela tabela. Existe uma teoria chamada teoria do octeto. Teoria do octeto. O octeto lembra o número 8. Essa teoria diz que para que um elétron esteja estável, para que um átomo seja estável, ele precisa ter 8 não já diz, né? Octeto tem 8 elétrons Mas isso é uma regra, tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, nesse mesmo segmento, tem outra classificação que é chamada camada de valência. Camada de valência. O que seria essa camada de valência? Agora voltando para cá. Primeiro, só para você não se perder. Tipo de ligações, teoria do octeto. Teoria do octeto diz o quê? Que para que um átomo seja estável, ele precisa ter 8 elétrons. Mas tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. E aí logo em seguida vem a camada de valência, que tem muito a ver com isso. Camada de valência se refere à última camada do elemento. Mas não confunda camada de valência com a última camada da tabela. Não é que é a última camada da distribuição eletrônica do elemento. Por exemplo, se a última camada de um elemento X, a última camada desse elemento for a camada O, a última camada desse elemento for a camada O, que é no máximo 32 elétrons, e nessa camada O conseguiu distribuir com 8 elétrons na última camada de valência. Essa vai ser a última camada de valência desse elemento. Vamos fazer aqui na prática. Vou botar aqui um exemplo qualquer de um elemento Y. Esse elemento tem número atômico 36. Como é que a gente vai distribuir esses elétrons nessa tabela?
Só seguir na ordem aqui, ó, lembrando que sempre não podemos passar do máximo que a camada permite de elétrons. São 36A, lembra que o número atômico é a mesma coisa que prótons e que elétrons. Porque 36, vamos começar a distribuição. Na camada K, o máximo que permite é 2, jogamos 2 aqui. Na camada L, o máximo que permite é 8, jogamos 8 aqui. Sempre fazendo a conta para ver se já chegou ao número atômico, o número de elétrons. 2 mais 8, 10, não tem espaço. Na camada M, o máximo que permite é 18. 2 mais 8, 10, mais 18, 28. Para chegar a 36, faltam quanto? Faltam 8. Como na camada N permite 8 ou permite 32, então não teria problema nenhum de jogar aqueles 8 todos aqui em cima, todos na camada N. Fazendo a conta, 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 8, 36. Chegamos à distribuição eletrônica desse elemento. Se vocês perceberem, aconteceu conseguimos finalizar aqui com 8 ali, tanto chegar na teoria do octeto, quanto também chegar na camada de valência. Onde é a camada de valência desse elemento? A última camada de distribuição, essa aqui, ó. A última camada que a gente conseguiu distribuir elétrons foi 8. Esse elemento, ele é estável de acordo com a teoria do octeto? Sim, porque ele é estável. Porque a última camada de valência dele, finalizou com quantos elétrons? Com os 8 elétrons que a teoria pede. Então ele ficou estável porque ele terminou a última camada dele com 8. Mas professor, se ele não terminasse com 8, se fosse 35 aqui, se aqui fosse 35, em vez de ser 8, seria o 7. Seria o 7. Ele continua tendo camada de valência? Continua. Lembra, a camada de valência sempre vai ser a última camada em que os elétrons finalizou. Só que aí ele não vai estar estável, porque para ele estar estável, ele precisaria ter quantos? 8 elétrons na sua última camada. Como ele não tem 8 elétrons, ele não ficou estável, mas ele tem camada de valência, lembra disso? Camada de valência não vai aparecer somente quando ele tiver 8, independente da quantidade. Sendo a última camada do elemento distribuído, vai ser chamada camada de valência. Agora, para ele estar estável, tem que ter 8 elétrons. Tranquilo até aí? Até que não está de boa, vocês conseguiram compreender essa distribuição, entender o que é a teoria do octeto. Para estar estável, ele tem que ter 8 elétrons. E a camada de valência sempre vai ser a última camada de elementos distribuídos. Eu vou passar para cá. Vamos deixar apagar aí.